Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender tudo sobre função quadrática. Vem comigo! Ok, então o que é uma função quadrática? É uma função do segundo grau. Tá? Lembrando o que é uma função? Nós já vimos a função afim, que é a função do primeiro grau. Linear, tá? O gráfico é uma reta. Temos vídeos sobre isso no nosso canal. Mas o que é uma função? Uma função você pode imaginar como uma caixa onde você bota valores de uma variável, que é o domínio, e do outro lado da caixa sai o que a função está fazendo com aquela variável. Então, por exemplo, aqui nessa caixa você está botando um x e a função está fazendo a conta e te entregando ax2 mais bx mais c. Quem que é a, b e c? São números pertencentes aos reais, com o único detalhe que a tem que ser diferente de zero. Por que se a for igual a zero, x2 some, porque 0 vezes x2 vai sumir, e aí você fica bx mais c, aí você cai naquela função que a gente viu afim linear, né? Então, para ser uma equação do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Então, voltando, lembrando que é uma função, isso é um conceito que você não pode esquecer. É algo que transforma uma variável, que são qualquer valores que estão no domínio da função, numa imagem, tá? Que está dentro do contradomínio que a gente chama de uma função. O que essa caixinha faz? Ela pega cada x, por exemplo, se você botar x igual a 1 aqui, vai ser a vezes 1 ao quadrado, mais b, qualquer que seja o valor de a, mais b vezes 1 mais c, tá? Então, ela te dá do outro lado o que está descrito nela, que no caso aqui é uma equação, uma função do segundo grau, tá? Então, eu botei aqui alguns exemplos, por exemplo, f de x é igual a x2 mais 5x mais 6. Aqui você tem a igual a 1, b igual a 5, c igual a 6. Quer dizer, se você botar qualquer valor de x, você vai fazer essa conta e vai achar a imagem dele, tá? Aqui você tem f de x é igual a 3x2 menos 7. Continua sendo uma função quadrática, só que essa não tem o b. Você vê que aqui não tem o elemento que multiplica o x. 3x2 menos 7. A igual a 1, b igual a 0 e c igual a menos 7. Um terceiro exemplo aqui, onde eu tirei o c. f de x é igual a 2x2 mais 8x. Quer dizer, se você coloca o valor de x lá na entrada da caixinha, ela vai te dar o valor de 2x2 mais 8x. O a é igual a 2, o b é igual a 8, o c é igual a 0. Não tem. As três são funções quadráticas, tá? Então, para que serve isso? Para muita coisa. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Olha aqui o enunciado de um exemplo. Uma bola é lançada e percorre uma parábola, vamos ver o que é isso, de equação f de x é igual a menos x2 sobre 20 mais x. Então, você vê que aqui o a é menos 1 sobre 20, o b é igual a 1, o c é igual a 0, tá? Se você for montar o gráfico dessa função, o que é o gráfico? Você que bota nas ordenadas o valor de f de x, aquele que a caixinha vai te dar lá do outro lado quando você colocar o x, que a gente também chama isso de y, tá? Y é igual a f de x, tá? E aqui os valores de x. Então, se você for botando x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, você vai fazer o desenho dessa função. É só botar o x aqui neste valor e ver quais são os valores que você vai achar para y. E o desenho vai ser assim, tá? Isto daqui se chama uma parábola, esse desenho, tá? Vem do grego, lançar ao longe, tá? Parábola significa lançar ao longe do grego. Então, isso aqui é enunciado de um problema, e o problema perguntava, eu não botei aqui as perguntas, qual a altura máxima que a bola vai chegar. Você consegue, a partir desta parábola, que você tira desta equação quadrática aqui, da função quadrática, você consegue ver qual é a altura que ela vai, máxima que ela vai chegar,
qual a distância que ela vai cair, tá? É lógico que esta curva daqui vai depender qual é o ângulo que você está jogando a bola e qual é a força inicial que está jogando a bola. Vocês estão percebendo que isso é um problema de física? Então você vai usar muito parábola e entender da matemática da parábola para resolver os problemas de física que cai lá na sua prova de Enem, tá? Então, o problema pedia qual era a altura e qual era a distância que essa bola vai chegar. Mas lógico que você pode imaginar um foguete sendo lançado, tem milhões de coisas, mas não é só lançar coisas, diversas. Por exemplo, tem um outro problema que diz um forno é ligado e a temperatura que ele alcança tem uma equação deste tipo, dependendo do tempo que ele fica ligado. Também é uma equação, uma função quadrática. Você pode descobrir qual é a temperatura 5 minutos depois, 35 minutos depois, de acordo com aquela função quadrática que diz que a temperatura varia conforme o tempo que o forno está ligado, de um modo que é uma equação de segundo grau, tá? Então, milhões de exemplos. Então, aí já estamos falando sobre calor também, a gente vê isso em física, tá? Então, isto daqui é muito importante. Agora, isso aqui é a apresentação inicial, tá? O que a gente vai fazer agora? Para entender o que é essa função quadrática, quais são as informações que o gráfico nos dá, como construir os gráficos, nós vamos desenhar aqui nessa aula, continuar a aula, alguns gráficos de alguns exemplos de função quadrática para aprender todos os detalhes. Então, se está gostando, envia para o seu amigo, me dá um like, se inscreve no canal. Vou sair um instantinho para vocês poderem printar esse quadro inicial, né, que está explicando do que a gente vai falar, e voltamos para fazer alguns gráficos. Eu saio. Pode printar o quadro de vocês e vamos trocar o quadro para continuar. Continuando aqui a nossa aula de função quadrática, nós vamos agora analisar um gráfico de função quadrática, como é que ele é construído, detalhes dele, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. São dois exemplos que a gente vai ver aqui. F de x é igual a x2 mais 2x menos 3. Tá? Esse f de x é o tal do que a gente chama de y. Né? Então, como é que a gente monta o gráfico? A gente bota aqui o eixo da coordenada é o eixo y, onde vai aparecer os valores de f de x, quer dizer, os valores de y para cada valor de x. E o valor de x, que é a abscissa, está aqui. Aqui é a ordenada, aqui é a abscissa. Tá? Então, como é que se constrói um gráfico? Você vai jogando valores de x e vê qual é que dá para o y, qual é que dá para o f de x, aquela caixinha, né? Entrou o x, o que saiu do outro lado, tá? Então, por exemplo, aqui eu botei x igual a menos 3. Se você joga menos 3 aqui nesta expressão, né? Que é a expressão da função quadrática, menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 2, que multiplica menos 3, 9 menos 6. Com esse menos 3 aqui, 9 menos 9 dá 0. Isto quer dizer, para x igual a menos 3, o y é 0. Então, onde é que vai aparecer aqui? É só você colocar aqui é onde se cortam, né? A origem, né? 0, 0 para os dois. Então, x igual a menos 3, 1, 2, 3 para lado esquerdo, menos 3. O y, que vai para cima e para baixo aqui, o y é exatamente 0. Então, nós temos aqui este pontinho, que a gente botou aqui em vermelho, que é esse par ordenado. A gente mostra isso assim, ó. X igual a menos 3, y igual a 0. Não, primeiro é sempre o valor de x e y de 3. Então, cada ponto aqui nesse plano infinito, né, porque isso daqui pode ir para o infinito, tanto para ir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para o x e para o y. Né? Cada ponto é representado por esse par ordenado, onde o primeiro número é o valor de x e quanto é o y. Quanto é o y é jogar o x aqui nessa expressão e achar o y. Então, você vai fazendo isso para alguns números. Por exemplo, aqui
o x igual a menos 2. Quando você joga aqui, você acha o y igual a menos 3. É só fazer a conta ali. Então, x igual a menos 2. 1, 2, x igual a menos 2 está aqui. Y igual a menos 3, 1, 2, 3 para baixo. Então, esse par ordenado aqui seria o par ordenado menos 2, menos 3. Está aqui esse pontinho. Aí, quando você faz x igual a menos 1, você acha y igual a menos 4. Então, x igual a menos 1, y menos 4, tá? Então, é este pontinho aqui, que vai ser o mínimo desse desenho, que é a parábola que vai aparecendo. A partir daqui, quando você vai aumentando o x aqui para a direita, e ele se torna até positivo, você vai encontrando valores mais altos. Então, esta função quadrática, logicamente sempre vai ser uma parábola, mas ela tem um mínimo, tá? Ela tem um mínimo. Isto quer dizer que a concavidade dela está para cima, é assim, ó. A concavidade dela é para cima. Tá? A gente vai voltar a falar dessa concavidade depois. Agora, vamos aqui ver um outro exemplo. Eu coloquei aqui f de x igual a menos x2 mais 4x. Você vê aqui que eu não tenho o termo independente. É uma parábola também, mas o último termo aqui, que seria o termo não multiplicado por nenhum x nem x2, ele é zero, tá? Então, a mesma coisa, né? O f de x é o valor de y. Vou desenhar esta parábola aqui no plano, né? Aqui nós temos as ordenadas, y para cima é positivo, para baixo é negativo, aqui é o zero das duas, tá? E aqui para a esquerda o x negativo e para lá o x positivo, é sempre assim. E aí, vamos também botar valores de x, tá? Lembrando que isso aqui vai para o infinito, tá? É o plano infinito, tá? Então, o x igual a menos 1, se você joga menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1 vai dar y, que é igual ao f de x, menos 5. Você joga menos 1 na caixinha, sai do outro lado menos 5, se a caixinha faz essa transformação que essa função está dizendo, tá? Agora, olha só que interessante. Se eu coloco x igual a 0, o y dá zero também, porque 0, 0, some. Por quê? Porque não tem nada aqui no C. Aqui, quando x era igual a 0, o C, a gente chama esse termo aqui, que não é multiplicado por ninguém, né? É menos 3, mas aqui é 0. Isto quer dizer que este ponto aqui, 0, 0, né? Esse ponto aqui é o ponto 0, 0, que é a origem dos dois eixos aqui, ele faz parte desse gráfico, né? Ele faz parte dessa parábola, que vai aparecer uma parábola também, né? X igual a 0, y igual a 0. Por quê? Porque esse termo aqui não existe. Sempre que esse termo não existir, a parábola vai passar por esse ponto 0, 0, tá? Então, fomos jogando todos os valores. E agora, interessante, quando você joga x igual a 2, aqui, ó, 1, 2, o y dá 4. E esse aqui vai ser o ponto de máximo, né? Esse aqui é o ponto de máximo dessa parábola. E esse aqui é o ponto de mínimo dessa parábola. Mas essa parábola, ao contrário daquela, ela vai, chega no máximo e volta. Então, desenhamos a parábola. E agora, vamos falar um pouco dessa história de uma ir para o mínimo, quer dizer, ela tem uma concavidade para cima, como eu desenhei aqui, e a concavidade dessa daqui, obviamente, é para baixo, ela passa por um máximo. O que tem de diferente nessas duas funções quadráticas? Esse termo aqui no x2. É isso que vai dizer se a parábola está assim, olhando para baixo, como aqui, passando por um máximo, ou para cima, como aqui, passando por um mínimo, né? Quando você tem uma equação do segundo grau, uma função quadrática também, ela é sempre da forma ax2 mais bx mais c, tá? Aqui nesse primeiro exemplo, o A é igual a 1, é quem multiplica o x2, o B é quem multiplica o x, que é 2, e o C é menos 3, tá?
E aqui você tem também, se você pegar, olhar aquela fórmula que eu botei aqui, o A aqui é menos 1, o B é 4 e o C é 0, por isso que ela passa aqui no ponto 0, 0, porque o C é 0 aqui nesse caso. O que tem de diferente nesta, além do C ser 0 e aqui você tem o C menos 3, o que tem de diferente que vai ditar para onde está olhando para a parábola, se ela passa por um mínimo ou por um máximo? Se o A é positivo ou negativo. É isso que você tem que ver. Então, sempre que você tiver um A maior que 0, você tem uma concavidade assim. Você vai ter um mínimo. E no caso aqui, você tem o A menor do que 0. Você vai ter a sua parábola desenhada assim, como a gente já desenhou, e ela passa por um máximo. Tá? Então já estamos aprendendo uma opção de coisas que a gente pode perceber na parábola só de olhar para ela. Se ela vai passar por um mínimo, olha só para o A. A positivo passa para o mínimo, A negativo passa para o máximo. Se ela vai cortar o 0, 0, vê se está faltando esse termo. Tá? Já estamos aqui pegando aí musculatura para lidar com função quadrática que cai muito nas provas, tá ok? Então é isso. Já aprendemos bastante sobre função quadrática, mas não é o suficiente. A gente tem que aprender, a gente vai aprender como olhar para essa função e poder calcular qual é o valor do mínimo. Aqui o mínimo é menos 4, né? O y passa por menos 4, depois sobe de novo. Aqui o máximo é 4, tá? Nós podemos, tem um modo de olhar para a parábola e calcular esse valor, sem precisar desenhar. Calcular todos os cortes, onde é que corta no x, onde é que corta no y. Bastante assunto, então vamos ter uma segunda aula de função quadrática. Essa é a primeira aula de função quadrática, tá? E vamos ter uma segunda aula de função quadrática e eu convido vocês para assistir essa aula e não esqueça de se inscrever. Até lá!